Este é o canal YouTube, o canal da saudade, Eli Correia Oficial. Oi, gente! E quero lembrá-los de que você mandando sua carta, escrevendo a sua história, você participa de uma promoção bem bacana, valendo um smartphone. Vamos lá então, escreve a sua carta e manda para cartasaudadeelicorreia@gmail.com e se inscreva no nosso canal. Vamos lá, eu estou contando com a sua inscrição, tá legal? E o canal YouTube Eli Correia Oficial apresenta A Passagem de Ano e a Possessão do Diabo. Tudo aconteceu na véspera de Ano Novo. Era costume passar o Natal ou o Ano na casa da minha avó, principalmente o Ano Novo, que era aniversário do meu avô. Então nós fazíamos uma comemoração só, a passagem de ano e o aniversário do meu avô. Nesse dia, nesta passagem de ano, neste aniversário do meu avô, eu me lembro muito bem o que aconteceu. Como nós morávamos um pouco longe da casa da minha avó, então resolvemos sair de casa mais cedo, porque certas horas o ônibus demora para passar. E foi aquela agitação, só arrumar as roupas, escolher o que ia separar, os CDs que íamos tocar, enfim, aquela coisa toda para irmos para casa da avó, para casa do vô, para passar o ano lá. Eu gostava principalmente quando eu via a família toda reunida. Como eu gostava de ver aquela alegria, primos, tios, tias, vô, vó, nossa, para mim é uma festa. Para mim aquilo ali realmente era a verdadeira festa. Festa de aniversário, festa de passagem de ano, como eu gostava. Minha avó ficava responsável de fazer a comida. Ela adorava cozinhar e sempre dizia: como eu já trabalhei como cozinheira em um hospital, eu já estou acostumada a cozinhar para muita gente. Deixa que a cozinha é comigo. Minha mãe e minha tia ficavam responsáveis pelas guloseimas, pelos bolos, pudim, pavê, esses tipos de doce de festa. E o meu tio ficava na churrasqueira e na preparação das bebidas. Estava indo tudo muito bem. Estava indo muito bem, até que quando faltavam 10 minutos para meia-noite, um amigo do meu tio foi chamá-lo para sair. Nessa hora minha avó já gritou da escada para esse amigo: ele não vai sair hoje não, ele vai ficar aqui com a família reunida. E dizendo isso, ela já foi trancar o portão para o meu tio não inventar de sair, que nessas alturas já bebeu alguma coisa. Nisso a minha mãe falou: por que, mãe, ele não pode sair? A minha avó só respondeu que estava com mau pressentimento. Com mau pressentimento. Ah, eu não sei, eu estou sentindo uma coisa assim, sabe? Estou com mau pressentimento se ele sair. Estava sentindo, disse ela, um aperto no peito. Sabe, uma coisa assim no coração que ela não sabia explicar. Mas sentia que algo de ruim, se ele saísse, ia acontecer. E o meu tio ficou nervoso com isso. Meu tio ficou nervoso porque achou que a mãe interferiu na vida dele. Qual o problema de eu ter saído um pouco aí com meu amigo? Já que eu não vou sair, então eu vou encher a cara, ele falou. Então eu vou encher a cara. E não é que começou a beber pra valer, a misturar bebida. O duro às vezes das pessoas é essa mistura de bebida, sabe? E começou a misturar bebida e falou: eu vou encher a cara mesmo. E daí começou o pesadelo. Meu tio começou a se contorcer depois de já ter misturado tanta bebida e a falar umas línguas estranhas. A voz começou a mudar, começou a falar os nomes de vários santos de Umbanda, Exu, Pombagira, mas assim um atrás do outro. Eu vi aquilo e confesso que eu fiquei assustada. Eu só lembro da minha tia falando para minha irmã tirar as crianças dali, mas eu meio que fiquei paralisada. Eu não conseguia me mexer. Eu via os meus primos chorando, correndo para o quarto da minha avó, e eu sem conseguir me mover, acabei vendo tudo aquilo, sabe? Meu tio ali totalmente esquisito. Não sei se aquela bebida fez mal, aquela mistura, o fato da minha mãe não deixar ele sair com o amigo dele,
Eram 5 pessoas segurando meu tio agora. Imaginem 5 pessoas para segurar o meu tio e não conseguiam. Ele estava com uma força que, olha, ninguém sabia de onde vinha aquela força. E ele gritava e falava, aquela voz pastosa, aquela voz arrastada, fala para esses crentes dos infernos calarem a boca, que a oração não vai me salvar. Mas nós não estávamos orando e nem escutávamos ninguém orar por ele. E que crentes seriam esses? O Espírito já estava incorporado no meu tio. Sim, em plena passagem de ano, em pleno aniversário do meu avô, o Espírito que estava incorporado no meu tio dizia que o meu tio era responsável pela morte do amigo dele, que era para o meu tio ter morrido no lugar do amigo. E o fato dele não ter ido com o amigo iria custar a vida do amigo, e era para ele ter morrido. Nisso, a minha tia correu para o quarto dela para pegar a Bíblia. E quando ela pegou na mão a Bíblia para ler, ele se solta dos braços das pessoas que estavam segurando ele, pegou a Bíblia da mão dela e com uma facilidade tão grande, ele rasgou a Bíblia. E rasgando as folhas, ele ia falando que o seu corpo era do diabo, meu corpo é do diabo, meu corpo é do diabo, e rasgava a Bíblia. Olha, ele ficou nessa loucura por uns 5 minutos até que desmaiou. E desmaiado, ficou lá, meio que se contorcendo, meio que tremendo. E com isso passaram o quê? Uns 10 minutos que o meu tio ainda estava meio que desacordado, meio esquisito, que a mãe desse amigo do meu tio aparece na casa da minha avó, dizendo que o filho dela tinha levado um tiro na cabeça e perguntando se o meu tio estava com ele, se ele sabia quem foi que atirou no filho dela. A minha avó falou que não tinha deixado o meu tio sair, porque ela estava com um mau pressentimento e que o meu tio não sabia de nada. Aliás, ao contrário, meu tio estava lá incorporado com alguma coisa. As minhas tias então se reuniram e acharam melhor não contar nada para o meu tio, pelo menos até outro dia, porque quando ele voltou, quando ele saiu daquele transe, ele estava meio que perdido, meio que avoado. Quando então a minha avó deu um café bem forte para ele tomar e pediu para ele tomar um banho. E ele perguntava o que tinha acontecido, que ele só lembrava que o amigo dele tinha chamado ele. E perguntava por que ele não tinha saído, por que ele não foi com ele passear, que o amigo estava questionando. Nisso, o meu outro tio o ajudou a se levantar e foi levá-lo ao banheiro. Depois desse acontecimento, todos ainda estavam assustados. Inclusive, tínhamos até desligado o som, desligamos a televisão, porque estávamos todos na sala, assistindo aí aquela contagem regressiva quando tudo isso aconteceu. E o meu tio, que estava lá tomando um banho, começou de repente a gritar. Novamente, começou a gritar e a chorar. Agora era gritar e chorar. Eu tô vendo meu amigo aqui na minha frente com a bala na cabeça. Eu tô vendo meu amigo aqui na frente sangrando muito. Ele está olhando para mim. Ele está olhando para mim. Ele está rindo, dizendo que o próximo vai ser eu. Olha aqui o meu amigo está aqui rindo e dizendo que o próximo sou eu. Minha avó correu lá pro banheiro. Os meus tios estouraram a porta do banheiro e então ele apontava para um corredor escuro onde ficavam os passarinhos do meu avô e falava: olha lá, ele está rindo para mim, ele está dizendo que eu sou o próximo. Olha lá a bala na cabeça dele, olha a bala na cabeça. Ele quem? Perguntava a minha avó, perguntava a minha tia assustada. Ele quem? Meu amigo, vocês não estão vendo ele, o meu amigo, olha lá, tá dando risada pra mim e disse que, olha, tá dizendo que o próximo sou eu. Minha avó falava: não tem ninguém aí, você deve estar louco, você deve estar bêbado, você tá vendo coisa. Ele está aqui sim e quer me levar agora, olha aí, ele tá me estendendo a mão, ele quer me levar. Minha avó então e todos da família o pegaram e o colocaram na cama e ele se apagou de novo. Com tudo isso, foi difícil alguém
alguém comemorar o aniversário do vô, alguém comemorar a entrada de ano, enfim, depois alguém conseguir dormir aquela noite. Lembro que estávamos todos assustados com aquilo que aconteceu com meu tio. E mais assustados ainda em saber como ele sabia que o amigo dele tinha morrido. Se ainda ninguém tinha contado para ele, nós tínhamos acertado de contar para ele no dia seguinte. E ele lá no banheiro começou a enxergar o amigo com a bala na cabeça, exatamente como o amigo foi morto, com a bala na cabeça, e dizendo que o amigo dizia: o próximo é você, e estendendo a mão para levar ele. Outro fato estranho foi quando ele disse que estava ouvindo uma oração. E no outro dia fomos descobrir que realmente estava havendo um culto na casa ao lado da minha avó, mas só ele escutava, só ele ouvia o que se rezava naquele culto. Quando ele acordou, chorando, dizendo que o amigo dele veio se despedir dele e que ele se sentia culpado por não ter saído com o amigo dele, porque era ele para morrer. Como ele não saiu com o amigo, quem morreu foi o amigo. Mas na verdade era ele para ter ido. Então imaginem uma pessoa que ao mesmo tempo se sente liberto de uma morte certa, ao mesmo tempo se sente culpado pela morte do amigo. Até hoje, quando eu lembro disso, eu fico arrepiada. Foi uma das histórias que eu vivi que mais me assustou em toda a minha vida. A história do meu tio que se transformou num verdadeiro bicho. Incorporado, naquela passagem de ano ele gritava, ele esbravejava como se o diabo estivesse no corpo dele. Enquanto isso, o amigo morria no lugar dele. O mesmo amigo que viria lhe aparecer enquanto ele estava no banheiro. Sem saber da morte do amigo, ele gritava, ele dizia que o amigo estava ali, rindo e dizendo que ele seria o próximo. Esta é a minha história. História que me assustou e que até hoje me arrepia só em me lembrar dela. Que saudade de você! A passagem de ano e a possessão do diabo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.